Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, aqui nós já terminamos, na nossa última aula que foi passada, eu terminei a matéria sobre anatomia do sistema nervoso, tá? Ou sistema neurológico que dá na mesma. E aí, hoje, eu vou começar a falar sobre as patologias do sistema nervoso, tá? Sobre as doenças do sistema nervoso. São muitas doenças, mas na apostila tem até, assim, centenas de doenças, tem muito mais doenças do que eu irei passar para vocês, porque acaba que até nas aulas presenciais eu nunca consigo dar todas as doenças, tá? Mas vou tentar passar o máximo de doenças possíveis para vocês. Vou começar com as doenças que mais aparecem em hospitais, que são mais conhecidas, assim, algumas vocês vão conhecer, AVC, por exemplo, mas tem outras doenças que talvez vocês não vão conhecer, que que acontece muito, né? Aí que aparece muito aí na área da saúde. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui. Eu vou enviar essa aula para vocês. Aqui eu só vou alterar o e-mail. Camila Prof. T. Morena, que eu havia esquecido de alterar. Então vamos lá. Entrando então nas patologias, nas doenças aí do sistema neurológico. Eu espero que vocês lembrem da anatomia que eu passei para vocês, né? Porque é igual eu falo sempre. Para a gente falar sobre as patologias, sobre as doenças, é muito importante a gente entender como que o corpo funciona para saber como que aquela doença vai funcionar no seu corpo, né? Porque às vezes a pessoa vira e fala, a pessoa teve um derrame cerebral, um AVC. Mas como que é isso? O que acontece? Né? Muitas pessoas não sabem que AVC é um problema que acontece na cabeça. Sabem que, por exemplo, um aneurisma cerebral é alguma coisa que aconteceu na cabeça. Então, não entendem muito bem o que como que funciona. Então, assim, vocês tendo visto a parte da anatomia, eu acho que isso facilita muito de vocês compreenderem a doença, tá? O que é muito importante. Então, vamos lá. A primeira doença, que na verdade não é uma doença, né? Na verdade, isso aqui é um sintoma que pode vir de diversas doenças, por exemplo, né? Alguma lesão com trauma, ou doenças, uma hidrocefalia, enfim, alguma doença o paciente ele pode ter uma pressão intracraniana aumentada. Que no caso a pressão intracraniana, a gente chama ela de pique. Ou seja, a pique aumentada, tá? Pique por quê? Do P de pressão, I de intra e C de craniana. Então, pique, pressão intracraniana, tá? E aí eu vou explicar para vocês um pouquinho, que eu acho que vocês já devem ter tido uma aula com algum professor sobre a pique, mas aqui nós vamos falar sobre a pique aumentada, sobre a pressão intracraniana aumentada, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, o que é a PIC? Né? O que é a PIC? A PIC é a pressão intracraniana, que é uma pressão produzida pelos conteúdos cranianos, pelo sangue, pelo tecido cerebral e pelo aquele licor que eu já passei para vocês, do líquido cefalorraquidiano, que é aquele licor que às vezes faz a punção lombar, né? Esse licor passa lá na medula e na região encefálica, como eu havia falado para vocês anteriormente. Então, o que acontece? A PIC, né, é uma pressão, tanto é que fala pressão intracraniana. É uma pressão que é produzida, que vocês têm que imaginar que aqui, né, na nossa região encefálica, na nossa medula espinhal também, né, nós temos todo o tecido, no caso aqui da encefálica, tem todo o tecido cerebral. Então, acaba que o tecido cerebral aqui, que ele é coberto de vasos sanguíneos também, né? E esse licor, esse líquido cefalorraquidiano, ou LCR, eles todos contribuem para fazer uma pressão no nosso sistema neurológico, né? Tem uma pressão aqui, né?
fazendo aqui nessa parte, né, encefálica do meu sistema neurológico. Então, a PIC é uma pressão produzida pelos conteúdos cranianos, né, no caso aí, pelo tecido cerebral, pelo sangue que está passando aqui e pelo licor que eu falei para vocês. Aí aqui, olha, eu queria falar com vocês. Deixa eu passar minha cara para cá. Aqui, ó. A PIC, né, vocês têm que lembrar o seguinte, né, os principais elementos dentro do crânio são o encéfalo. O que é o encéfalo? É o tecido, né, os miolinhos lá do meu cérebro, os miolinhos do meu cerebelo, o meu tronco encefálico, o meu tálamo, o meu hipotálamo, tudo ali são partes do encéfalo, são tecidos do encéfalo, né, são órgãos do encéfalo, que ali compõe ali de 80% que está ali presente no nosso crânio. Sangue compõe ali de 10 a 12%. E o licor, ou aquele LCR, que eu falei com vocês, compõe de 8 a 10%. Ou seja, tudo isso aqui, gente, faz uma pressão lá dentro do meu crânio, tá? Faz uma pressão ali dentro do meu crânio e acaba que, se a pressão aumentar, a minha pressão intracraniana ela vai aumentar. E acaba que vocês concordam comigo, se minha pressão intracraniana aumentar, vamos supor, alguma hemorragia, tá jorrando sangue lá, aí aumenta essa quantidade de sangue aqui, aumenta a pressão lá dentro, né? Isso não faz bem para nosso sistema neurológico. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar o encéfalo, né? Às vezes a pessoa sofre um trauma e às vezes acaba que o encéfalo ele pode crescer, né? Ele tem um inchaço. Isso aí, logo após que tem esse trauma, né? Que tem esse inchaço do meu encéfalo, vai aumentar a pressão intracraniana, ou seja, vai aumentar a pressão lá dentro, porque tá crescendo, né? Tá inchando o meu cérebro, por exemplo. E aí não tem espaço aqui no meu crânio, vai fazer pressão aqui no meu crânio. Isso não é bom, né? O licor, se tem uma grande quantidade de licor, por exemplo, pacientes que têm uma hidrocefalia, né? Que hidrocefalia é uma grande quantidade desse licor lá na região encefálica. E aí aumenta essa quantidade de licor, vai aumentar a pressão intracraniana, tá? Ou seja, vai aumentar a PIC, né? Então aqui, ó, só para vocês saberem, né? A PIC, ela é geralmente medida nos ventrículos laterais. Ai, Camilo, o que são os ventrículos laterais? Eu expliquei para vocês isso na última aula. Os ventrículos laterais, acho que foi na penúltima aula. Os ventrículos laterais, gente, são, quando a gente faz esse corte frontal aqui, são esses buraquinhos que ficam aqui, ó. É um espaço, na verdade, é uma área ali repleta de vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos produzem o licor, o LCR, que eu falei para vocês na aula anterior. Por que mede ali nos ventrículos? Por que a PIC é medida lá nos ventrículos? Primeiro, os ventrículos fazem a produção do licor, né? Segundo, os ventrículos, para produzir o licor, que eu falei com vocês, o licor, eles vêm do sangue. O licor, as coisas que estão no licor vêm do sangue. E aí o licor, ele é produzido nos ventrículos. Os ventrículos são lotados de sangue, de vasos capilares, de vasos sanguíneos ali, né? São lotados. Então, quando se faz a medida nos ventrículos, né, consegue ali observar como que está a taxa de produção do licor, porque se tiver alterada, se tiver com muita produção de licor, lá, né, você fazendo a medição da PIC lá nos ventrículos já consegue saber, né, se é porque está tendo uma grande taxa de produção de licor, ou seja, está acontecendo alguma coisa errada ali. Ou também questão de sangue, se tem alguma hemorragia, né, no caso, o sangue começa a sair ao mesmo tempo que os ventrículos estão produzindo licor, começa a entrar sangue também, né, lá no licor, fica misturado licor com sangue. E aí acaba que aumenta a pressão intracraniana. Então, ali também nos ventrículos consegue observar essa questão, se a pressão tal não está aumentada, tá? Então, aqui, ó, a PIC, ela é medida nos ventrículos, sendo a pressão normal é menor de 10 a 20 milímetros por mercúrio, tá? Então, tem que estar ali abaixo de 20 milímetros por mercúrio, tá? Aqui, ó.
Uma elevação acima do normal, então, ou seja, se a PIC ela aumenta para 30 milímetros por mercúrio, por exemplo, isso acaba causando uma redução no fluxo sanguíneo. Isso é coisa do nosso corpo, ele entende que se a pressão aqui está aumentando, a pressão intracraniana está aumentando, o fluxo sanguíneo precisa ser reduzido, porque se vai mandando muito sangue para lá, isso pode acabar que a pessoa pode ter um AVC, por exemplo, né? Um derrame cerebral, um AVC hemorrágico, porque está mandando muito sangue ali, acaba que pode estourar, a pressão está alta, pode estourar um vaso e jorrar sangue ali na região intracraniana. Então, acaba que o nosso corpo entende que ele tem que reduzir o fluxo sanguíneo. Só que, quando ele reduz o fluxo sanguíneo, vai menos sangue aqui para o meu cérebro, para a minha região intracraniana. Ou seja, acaba resultando na isquemia ou lesão estrutural intracraniana. Isquemia, gente, é falta de oxigênio, tá? Ou seja, não tá mandando sangue aqui para meu encéfalo, e aí acaba que se não tá mandando sangue, não tá mandando oxigênio, e aí aquele tecido pode até falecer por conta disso. O paciente, ao invés de ter um AVC hemorrágico, que eu expliquei para vocês, ele pode ter um AVC isquêmico, tá? Que eu acho que vocês já sabem disso, a diferença dos dois, né? AVC isquêmico é quando não chega sangue com oxigênio em determinada região do cérebro, né? Aí aquela região vai ter um AVC isquêmico. AVC hemorrágico é quando o vaso sanguíneo estoura e começa a jorrar sangue ali naquela região, e aí tem uma hemorragia, a gente chama de AVC hemorrágico, tá? Então, aqui, ó, quando a PIC ela aumenta, reduz o fluxo sanguíneo e aí vai resultar na isquemia ou alguma lesão estrutural mesmo, né? Decorrente ali da compressão ou atrito do tecido cerebral com o crânio, tá? À medida que a PIC aumenta, o fluxo sanguíneo reduz. Sempre pensem nisso, né? Por isso que é tão preocupante quando a gente vê que a PIC está aumentada, né? Que aí as pessoas já começam a assustar. Eu vou mostrar isso para vocês como agir com isso, né? Mas geralmente isso é muito perigoso e tem que ser tratado, tá, gente? É muito perigoso mesmo. E aqui, quais são as causas para aumentar a PIC, né? Para a pressão intracraniana aumentada? Bom, nós temos o trauma crânioencefálico, né? Algum trauma que o paciente vai ter uma hemorragia, né? Então acaba que sofreu uma hemorragia ali, aí acaba que estourou algum vaso, né? Devido ao trauma, e aí acaba que vai aumentar a pressão intracraniana porque está vazando sangue ali na região do tecido cerebral, e acaba que vai aumentar a pressão. Encefalopatias metabólicas, que no caso são mau funcionamento do cérebro, né? Alguma parte do cérebro não está funcionando legal. E, por exemplo, pacientes que têm a hidrocefalia, por exemplo, né? Hidrocefalia é uma disfunção nos ventrículos que aumenta a produção de licor. Isso pode ser uma encefalopatias metabólicas, tá? Alguma parada cardiorrespiratória, porque acaba levando ali uma isquemia também na região do cérebro, tá? Tumores intracranianos, pode ser, imaginem só, por que tumores? O que tiver lá dentro, né, da minha região intracraniana, lá dentro do meu crânio, né, um tumor igual tá aqui, ou um edema, né, inchar algum pedaço do cérebro, ou no caso um abscesso intracraniano que eu vou mostrar para vocês, né? Alguma coisa, alguma massa, vamos falar de massa, alguma massa a mais que estiver aqui no meu tecido intracraniano, igual aqui tá uma massa a mais, ó. Isso aqui é algo, no caso, vamos supor que isso aqui é um tumor, né? Isso aqui tá ocupando um espaço aqui. Se tá ocupando um espaço aqui, acaba que isso aumenta a pressão ali dentro, né? Se tem algo a mais aqui do que o meu tecido cerebral, né? As coisas que tem de normal, aparece um tumor aqui, isso aumenta a minha pressão, tá? Intracraniana. AVC, no caso AVC hemorrágico, hipóxia, pode ser também, acaba, no caso que a hipóxia é a falta de oxigênio, que pode levar a isquemia, perda de autorregulação cerebral, no caso seria um edema cerebral mesmo, né? Acaba levando edema e vai inchando, né, o cérebro.
e aí aumenta a pique. Acúmulo de licor, né? Igual eu falei com vocês, tem a hidrocefalia aqui, ó. Isso aqui são os ventrículos do encéfalo. Eles produzem lá o licor, né? Aqui, ó, na hidrocefalia, olha como é que está muito maior a quantidade de produção de licor, né? Não só na hidrocefalia, mas tem outras disfunções que podem levar a esse aumento de licor, tá? E aí aumenta aí a produção de licor, a reabsorção fica diminuída, ou seja, vocês lembram quando eu falei com vocês das vilosidades da membrana aracnoide, da meninge aracnoide, né? Essas vilosidades da meninge, ela não consegue reabsorver o licor, ou seja, né, que vai fazendo a troca, né, vai controlando a quantidade de licor que tem ali, passando no sistema neurológico. Então, aí tá tendo um problema na meninge aracnoide, que não reabsorve esse licor e vai inchando, vai acumulando quantidade de licor ali no meu sistema neurológico. E alguma coisa está bloqueando mesmo o fluxo do licor passando ali, tá? Como sintomas da PIC, né? Pode ser feito, você já deve ter visto, né, sobre a escala de coma de Glasgow, que no caso, né, faz as perguntinhas. Eu acho que eu já passei isso para vocês, não sei se foi eu. Enfim, eu vou mostrar para vocês depois isso aqui melhor. Mas aqui, como sintomas, né? Vai ter alteração do nível de consciência do paciente, as respostas respiratórias e vasodilatadoras anormais, ou seja, vai aumentar a pressão arterial. Se aumentar a pique, gente, aumenta a pressão intracraniana, aumenta a pressão arterial também. E a respiração, ela fica mais acelerada e superficial, tá? Lembrando também que tem os riscos, né? Se a pique está aumentada, pode levar aí a um AVC, por exemplo, tá? E aí uma coisa que pode ser utilizado, né? Pode ser feito para avaliar essa alteração do nível de consciência, é a escala de coma de Glasgow, para saber como que tá, né? A parte mental, a parte da consciência do paciente. Isso aqui eu vou explicar para vocês depois na parte de paciente inconsciente, tá, gente? Aí vocês vão entender melhor. O diagnóstico, aí vai depender muito, né, do diagnóstico, dependendo dos sintomas que você está tendo, né, porque, igual eu falei com vocês, a PIC, ela vai vir aí de causas, né, uma hidrocefalia, um AVC, então aí vai depender muito, geralmente é utilizado aí a tomografia e a ressonância, né, para estar avaliando o que está levando a pressão intracraniana aumentada. Como tratamentos e cuidados de enfermagem da PIC, né? Isso aqui é algo que vocês não precisam saber dos cálculos e tudo mais, então eu dei até uma enxugada nisso aqui, mas é uma parte que vocês vão escutar muito em hospitais, tá? Por isso que eu deixei aqui de uma forma resumida, mas que eu tento fazer com que vocês entendam essa parte, tá? O que acontece? Quando a PIC aumenta, o que é muito prejudicial, né? Ela acaba reduzindo a pressão de perfusão cerebral. Tanto é que eu falei com vocês, quando a PIC aumenta, o fluxo sanguíneo ela cai. O fluxo sanguíneo cai, o que é muito perigoso de causar uma isquemia, igual eu falei com vocês. Então, quando a PIC aumenta, ela é prejudicial por reduzir o fluxo sanguíneo, ou seja, por reduzir a pressão de perfusão cerebral. O que acontece? Tem como a gente fazer uma dosagem da pressão de perfusão cerebral? Porque, por exemplo, quando o paciente está com a PIC aumentada, a primeira coisa que o médico, né, o profissional de saúde vai fazer é avaliar essa pressão de perfusão cerebral, para saber como que está o suprimento sanguíneo lá na minha região intracraniana. Então, é importante vocês saberem disso, tá? Por que essa pressão de perfusão cerebral? A pressão de perfusão cerebral é um cálculozinho que se faz, tá? Igual tá aqui, ó. É um cálculo, tá? Pressão de perfusão cerebral a gente chama de PPC, tá? É um cálculozinho que você calcula ali. Você calcula a sua pressão arterial média, né? E você diminui pelo valor da PIC. Né? Aí você sabe qual que é a sua pressão de perfusão cerebral. Se ela tiver menor que 60, então pode ser que já está tendo ali um suprimento sanguíneo inadequado.
né? O fluxo sanguíneo ali na sua região intracraniana já está alterado, né? Já está baixo. Então, isso é muito perigoso. Por isso que é sempre avaliado a pressão de perfusão cerebral, tá? Igual eu coloquei aqui, ó. Se a PIC aumenta, diminui o suprimento de sangue. Esse suprimento de sangue aqui, ele é calculado, ele é avaliado pela pressão de perfusão cerebral. Ou seja, se a pressão de perfusão cerebral estiver menor que 60 milímetros de mercúrio, vai ter um suprimento sanguíneo inadequado, ou seja, vai ter uma baixa quantidade de sangue, de fluxo sanguíneo passando ali na sua região intracraniana, tá? Então aqui, olha, só para você saber o cálculozinho como que é feito dessa pressão de perfusão cerebral, a gente calcula pressão de perfusão cerebral é igual a pressão arterial média menos a PIC. Ok. Só que a PIC, a gente não consegue dosar a PIC tão facilmente. Que eu vou mostrar para vocês. Tem que colocar, tem que furar o seu cérebro, colocar o catéter lá, o eletrodo lá, para calcular quanto que está a sua PIC. Então, não se faz assim. Para evitar de ter que ir lá furar o cérebro, né, logo de início, né, ou dependendo do paciente pode já tá avaliando a PIC, enfim. Para avaliar a pressão de perfusão cerebral, então a gente calcula a pressão arterial média. O que é a pressão arterial média? É a pressão mesmo, aqui ó, pressão sistólica, no caso, vamos supor que o paciente está com 12/8. No caso a gente fala 120/80, né? Que no caso aqui, ó, o paciente está com 120 vezes, mais 2 vezes a pressão diastólica. Ou seja, 120 mais 2 vezes 80. 2 vezes 80, 160. 160 mais 120 dá 280. 160 mais 120 dá 280. Dividido por 3, né? Vamos ver. 280. Dividido por 3, 93,33. E aí, vamos imaginar que aqui, ó, a pressão aqui está 93,33. E aí, vamos imaginar que a sua PIC, que eu vou mostrar para vocês, na verdade, a PIC, gente, que eu não coloquei. O que acontece? Vamos voltar aqui antes de falar sobre isso. A PIC aqui, ó, a pressão de perfusão é igual à pressão arterial média, que é esse cálculozinho que eu falei para vocês, que deu 93,33. Né? Se você pega a pressão sua sistólica, mais 2 vezes a sua pressão diastólica e divide por 3. Aqui ela é usada, né, a pressão arterial média, ela é usada como uma estimativa da cabeça de pressão que perfunde o cérebro. Ela é ideal estar de 70 a 120 milímetros de mercúrio. Ou seja, 93,33 está dentro aqui do valor de referência para a pressão arterial média. Então, tá ok. Mas a gente precisa calcular, né? Quanto que está a pressão de perfusão cerebral. Então, vamos imaginar que aqui deu os 93,33 aqui, menos a PIC. A PIC, como eu falei com vocês, é muito difícil de medi-la. Então, o que a gente faz? Sabe-se que a pressão venosa jugular, a pressão aqui da jugular, tá? Ela é bem similar com a PIC. Então, acaba que utiliza-se como cálculo a pressão venosa jugular, tá? Então, aí acaba que é medida a pressão venosa jugular ao invés da PIC para calcular a pressão arterial média menos a PIC, que é igual à pressão de perfusão cerebral, tá? Então, vamos supor que se a pressão venosa jugular, ela tiver, vamos imaginar, ela tiver 30, tá? Menos 93,33, vai estar aqui, pressão de perfusão cerebral é igual a 63,33. Então, ela ainda não chegou a menor que 60, né? Tá quase, o que é perigoso, tá? Então, aí tem que avaliar essa questão da pressão de perfusão cerebral, tá? Então, aqui, ó, o objetivo do tratamento é sempre o quê? Manter a pressão de perfusão cerebral acima de 70, tá? Quando tiver abaixo de 60 é muito arriscado, entre 60 e 70 já tem que ficar em alerta. E reduzir a PIC para menor que 20 milímetros de mercúrio, tá?
que aí eu vou mostrar para vocês como que é feito isso depois. Como que é feito aí o tratamento, né? Opa, como que é feito aí o tratamento e cuidado de enfermagem? A primeira coisa que vocês precisam saber é a monitoração da PIC. Ela é realizada por meio da introdução de um catéter no ventrículo ou no espaço subaracnoide, adaptado a um transdutor de pressão que faz o registro gráfico. Então, aqui, olha, coloca-se aqui, então, um catéter que vai vir aqui, ó, que a gente chama aqui de ventriculostomia, né? Que põe um catéter lá diretamente nos ventrículos para poder medir a PIC, ou um catéter aqui no espaço subaracnoide, que aqui não está mostrando, mas no espaço subaracnoide, ou também tem um catéter que a gente mede aqui, o tecido, para saber se está muito inchado o tecido, né? Que no caso é esse intraparenquimatoso, tá? Que vai estar avaliando a pressão intracraniana aí. Só para vocês verem aqui, né, como que é feito, como coloca esse catéter, né? Faz um corte, faz um furo, né, no crânio, para poder inserir o catéter até lá nos ventrículos, né? Só para vocês verem, esse aqui é o cérebro, né? Aqui está o cérebro, esse aqui preto é os ventrículos. Lembrando aqui da pia mater, né? Aqui não dá para ver a pia mater, mas aqui nós temos a meninge, né? Dura mater, se não me engano. Enfim, aqui tá difícil de visualizar isso, mas lembre das meninges, né? Da meninge dura mater, aracnoide e pia mater. Entre a pia mater e a aracnoide está o espaço subaracnoide, que é onde está passando aquele licor que eu falei com vocês, tá? Aqui, ó, só para vocês verem. A ventriculostomia, que vai medir aqui pelos ventrículos, a PIC. Tem esse intraparenquimatoso. E tem no caso subdural para estar avaliando o sangue, porque não sei se vocês lembram, no espaço subdural tem vários vasos sanguíneos passando ali, tá? E tem também o do espaço subaracnoide, que está avaliando aquele licor que está passando ali. Se não quiser fazer pelos ventrículos, pode ser feito pelo espaço subaracnoide, que é onde está passando o licor, né? Que é produzido pelos ventrículos. Tem esse outro tipo, né, para avaliar, esse sensor para avaliar a PIC. Ele não é tão eficaz quanto a utilização pelo catéter, né? Mas pode ser utilizado, tá? Que é um sensor que é fixado aqui sobre a pele, aqui na região do crânio, né? E aí ele vai avaliar a PIC aqui mesmo, tá? Geralmente ele não é tão utilizado. Aí tem aqui um monitor que vai estar mostrando, né? Esses sinais aí com os gráficos, né? Sobre a pressão intracraniana. Aqui só para vocês verem, né? A PIC, como que geralmente ela fica lá no monitor. Geralmente aqui no monitor nós temos 2 gráficos, igual eu coloquei aqui na tela, vai ter 2 gráficos. O maior acima mostra a evolução da pressão intracraniana em intervalo de até 20 minutos. E o menor abaixo, que são esses 2 aqui, permite ver o formato da morfologia da curva, né? Então, o de cima é algo mais amplo, né? Que você está avaliando. E o de baixo você vê bem de perto, né? A morfologia da curva da pressão intracraniana. Aqui nós temos uma curva normal, né? De um paciente com condições normais de pressão intracraniana, que dá essas curvas aqui decrescentes aqui, esses 3 picos decrescentes, e no caso de uma pressão alterada, né, fica nesse formato aqui, nessa morfologia, onde o segundo pico mais elevado indica aí uma redução na capacidade do cérebro de absorver o sangue, tá? Como cuidados, né? Tratamentos e cuidados para a PIC aumentada. Bom, vai depender muito, né, do tipo, do que o paciente está tendo. Então, no caso, pode ser administrado diuréticos osmóticos, no caso se o paciente tiver um edema, até também para reduzir a pressão intracraniana, que o diurético acaba que tem essa função, né, de reduzir a pressão. Restrição do líquido endovenoso ou oral, para o quê? Aumentar a quantidade de sódio no sangue,
né? Que às vezes o paciente precisa desse aumento. Drenagem do licor. Drenagem do licor, né? No caso, se for o licor que está aumentando aí a produção o licor, né? Tá uma grande quantidade de licor no intracraniana, pode ser feita a drenagem dele até pela punção lombar mesmo, tá? Porque, igual eu falei, o licor está passando não só aqui no meu cérebro, na minha região intracraniana, como também na minha medula. Controlar a febre, se caso tiver, né, alguma febre. E algo muito importante é ter o controle da pressão arterial, tá, gente? Ter um controle. Então, pode ser utilizado aí antihipertensivos também, tá? Controle também da oxigenação, porque, igual eu falei, quem tem a PIC aumentada tem uma respiração mais acelerada, fica com a respiração mais acelerada. E controle das demandas metabólicas celulares, né? Do que o paciente estiver necessitando aí, né? Questão, às vezes, até tipo, pode ficar desnutrido, não alimentar corretamente, enfim. No caso pro técnico de enfermagem, opa, que isso, loucura. Isso. No caso pro técnico de enfermagem, né, manter ali um intervalo de 15 em 15 minutos entre os cuidados gerais de enfermagem, comunicar qualquer alteração de parâmetros compatíveis com uma perfusão cerebral anormal, igual eu falei com vocês, né, da pressão de perfusão cerebral, que é muito utilizada em hospitais. Então, tá avaliando, né, como que tá a pressão de perfusão cerebral através dos cálculos que eu passei para vocês, ver como é que tá a respiração desse paciente, se estiver muito acelerada, né, tá tem indício de estar com essa PIC aumentada, às vezes mais alto escalão, digamos assim. Manter o curativo no local da inserção do catéter seco, se caso, né, estiver lá fazendo a medição da PIC, igual tá nessa imagem aqui, ó. Cadê a isso? O paciente aqui e tá com o catéter lá para fazer a medição da PIC. Hiperventilar e pré-oxigenar o paciente antes das aspirações, é muito importante. Realizar nas aspirações de secreções traqueais de curta duração, observando sempre a curva da PIC, né? Então, aqueles pacientes que estão em estágios graves, né? Em UTIs e CTIs, enfim, tem que fazer ali as aspirações das secreções de curta duração, né, bem rapidinho, e sempre observando o nível da PIC. Evitar alterar o decúbito do paciente logo após as aspirações das secreções, é muito importante. Manter a cabeceira acima de 30 graus, um pouquinho elevada, né, que isso ajuda a melhorar a perfusão cerebral do paciente, tá? Ajuda mesmo. Manter a posição sem flexões ou extensões extremas, evitar a obstrução do retorno venoso, porque no caso do paciente, dependendo se o paciente estiver utilizando ali um respirador, alguma coisa assim, tem que ter cuidado, né? Nem só isso, mas o que for, né, que possa estar pressionando a sua jugular aqui, e a jugular tá lá, né, responsável ali com a circulação sanguínea na região intracraniana. Então, se fecha, se bloqueia, isso atrapalha. Então, sempre tem que ter esse cuidado para não obstruir a jugular que passa aqui no seu pescoço, tá? Auxiliar na movimentação do leito, realizar a drenagem do licor através do catéter para PIC, quando for apropriado, né? Então, aí vai depender mesmo, né, da alteração da PIC. Manter a diurese, no caso a urina, né? Medir a diurese, a urina, e realizar o balanço hídrico rigoroso, sempre, né? Para o paciente não ser observado nenhum tipo de inchaço, nem nada mais. Aqui agora entrando em paciente inconsciente, tá? Só beber uma água. Eu acho que você já deve ter tido essa aula com algum professor, mas eu vou passar isso para vocês bem rapidinho, tá? Mas vou passar. Opa. Oi, gente. Então tá.
O paciente inconsciente, ele entra muito nesses pacientes que estão em coma, né? Geralmente, tem ou não tem, né? Mas, só para a gente falar sobre os pacientes que estão em coma, o que é o coma, né? O coma é o nível de estado do paciente em que há uma ausência de respostas intencionais a estímulos internos ou externos. Embora possam estar presentes respostas não intencionais a estímulos dolorosos e reflexo do tronco cerebral. No caso do tronco cerebral, igual eu já expliquei para vocês, é ele que leva os estímulos ali para a medula espinhal, do cérebro para a medula espinhal. Então, o paciente que tem coma, ele não vai ter nenhuma resposta intencional, né? Tanto a estímulos internos do próprio corpo quanto a estímulos externos, né? Não tem resposta, né? Mas, dependendo da situação, pode ter respostas intencionais quando você faz, lá, dá um beliscãozinho, né? Põe uma agulha, né? E o dedo dá uma mexida, né? Devido à questão de dor, né? Mas não é algo intencional que a pessoa quer tirar o dedo, né? A pessoa não tem essa consciência, né? E aí, as alterações da consciência, ela ocorre quando há uma lesão direta no encéfalo, tá? Então, alguma coisa cometeu o encéfalo, que o paciente levou essa alteração de consciência, né? Que ele tem esses, pode ter coma, ou pode estar meio perdido, desnorteado. Tudo isso vai estar afetando a alteração da consciência, que vai estar lesionando, né, algo no encéfalo, tá? E aí pode ser traumas, tumor, doenças de Alzheimer, AVC, que é o acidente vascular cerebral, abscessos, no caso, que a gente vai falar sobre doenças, né, como abscesso cerebral, ou mesmo podem acontecer em decorrência de doenças sistêmicas, né? Alguma doença que está afetando o corpo todo, como a hipoglicemia, alcoolismo, intoxicações e deficiência nutricional. Tudo isso aqui vai levar, né? Todos esses negócios aqui que eu falei com vocês, podem levar, né? A alterações da consciência, tá? Ou seja, são fatores aqui que estão afetando diretamente o encéfalo, tá? Por exemplo, hipoglicemia, não está levando glicose para as células lá do meu cérebro. Deficiência nutricional, não está levando nutrientes para as células do meu cérebro. Intoxicação, também, dependendo de intoxicação por drogas, por exemplo, está afetando lá as células do meu cérebro, do meu encéfalo, no caso. E aí acaba levando aí uma lesão direta no encéfalo e alterando a consciência do paciente. E aqui nós temos os tipos, né? De comas, né? Que podem ser classificados em graus, né? Nós temos o grau 1, coma grau 1, coma grau 2, coma grau 3, coma grau 4, né? Ou seja, o tipo, né, do grau 1 é o vigil, onde tem resposta à dor. Quem quer resposta à dor? No caso, coloca lá a agulhinha no dedo, né? E a pessoa vai lá e tira devido à dor, sentir uma resposta à dor, né? Um beliscãozinho, a pessoa vai lá e mexe o braço por questão à dor. Então, tem resposta à dor, tem resposta aos reflexos tendinosos. O que é isso? Lembram lá do martelinho no joelho, que o médico vai lá e bate no joelho e a perna levanta? Isso seria um reflexo tendinoso, né? Tá presente. Sinais vitais, pulso, respiração, pressão arterial, temperatura, tá presente. No caso do grau 2, que é o tipo leve, resposta à dor está ausente, ou seja, o paciente não sente dores, né? As dores, igual eu falei, tem os reflexos e tem os sinais vitais, ok. Grau 3, que é um tipo mais profundo, não tem resposta à dor, não tem resposta aos reflexos tendinosos e tem sinais vitais, respiração, pressão arterial, tá tudo ok. Já o grau 4, que é o Dysplasy, que é um grau mais complicado, que é onde não tem resposta à dor, não tem reflexo tendinoso e não tem os sinais vitais. Isso aqui é aquele paciente que está todo com máquinas, né? E aí, como que é feita essa avaliação do nível de consciência do paciente? Para saber qual nível que ele está, qual nível de coma que ele vai estar, né? Qual nível de lesão cerebral que ele vai estar. Então, aqui faz aqui a avaliação da escala de coma de Glasgow, né? Que é uma avaliação que vai estar avaliando as mudanças do nível de consciência do paciente, onde a gente vai avaliar
a melhor abertura dos olhos, melhor resposta verbal, melhor resposta motora, né? E aí tem todas as pontuações aqui que a gente vai calculando. Então, lá no caso, melhor abertura dos olhos. Se a pessoa ela abre os olhos espontaneamente, de abrir, ela, né, caiu no chão e você vai lá, você nem precisa falar nada, ela abre os olhos espontaneamente. E você lá, vai lá e conta, então 4. A pessoa, melhor resposta verbal. Quando a pessoa, você vira para que ano nós estamos? 2020. Então ela tirou 5. Melhor resposta motora. Aquele que você vira e fala, põe a mão no seu olho, para ver se ele consegue pôr a mão no olho, por exemplo. Conseguiu obedecer aos comandos? Então você dá a nota 6. Aí você soma 4 mais 5 e mais 6 e vai dar, no caso, 15, né? Que o paciente está normal, tá? Aqui, só para vocês verem. Normalmente aí, né, os clínicos começam avaliando a resposta verbal do paciente através de perguntas, né? Por exemplo, que dia é hoje? E aí, se ele souber responder, tipo, nem dá para ler, né? Não dá para ler aqui, né? Em que ano nós estamos? Aí ele vai e fala, 2020, aí então tá ok. Em 1990, então ele tá meio confuso, aí dá uma nota 4. Às vezes nem fala o ano, já vira e fala, onde está a mamãe? São palavras inapropriadas, não tem nada a ver com o ano. Então você dá uma nota 3. A pessoa só dá gritos, grunhidos, gemidos, são sons ineligíveis, você dá nota 2. Se o paciente não responde, a nota é 1. No caso aqui, sobre a questão da abertura, né, do ocular. Aí, no caso, você está avaliando se vai ser espontaneamente, com uma resposta a algum estímulo verbal ou doloroso. Por exemplo, abra seus olhos. No caso, a primeira tem a pessoa abre o olho espontaneamente sem você falar nada, dá nota total. Se você vai lá e fala, abre seus olhos, ele abre, dá nota 3. Com estímulo doloroso, né? Você tenta lá forçar para ver se ele vai sentir alguma coisa e vai acabar abrindo os olhos. Aí ele consegue abrir, dá nota 2. Se não tem nenhuma resposta, a nota é 1, tá? Aqui no caso, igual eu falei, né? No caso da disfunção neurológica grave, os pacientes não conseguem fazer isso, né? Ou seja, não tem resposta à abertura ocular, tá? Eu vou mostrar um videozinho que é bem legal disso aqui. É triste, mas é interessante vocês verem. Aqui, ó, resposta motora, né? No caso, movimentos intencionais espontâneos. No caso, o paciente vigil consegue mover todas as 4 extremidades com igual força de comando, né? No caso, quando o clínico fala, mostre seus dedos, 2 dedos, ele vai e obedece. Ok. Aqui no caso, né? Você faz um estimulador, aí ele localiza, né? Ele não respondeu, mas você faz um estimulador, ele vai lá e localiza onde você está machucando. Dá nota 5. Quando você põe lá o lápis, né? Machuca o dedo da pessoa e aí a pessoa sente, né? Faz a retirada, nota 4. E aqui as posturas anormais, que é a descerebração e a decorticação, que aí vai variar da nota, né? De descerebração, nota 2, decorticação, nota 3, e aí sem nenhuma resposta, o paciente não faz nenhum movimento, nota 1, tá? Que aqui, ó, que aqui a gente fala de que é uma alteração neurológica bem grave, sem uma, quando ocasiona a flacidez. Só para vocês verem a postura de descerebração, né? Eu vou mostrar para vocês o videozinho, mas é quando os braços e as pernas ficam esticados. As pontas dos dedos dos pés vão apontar para baixo e a cabeça e o pescoço vão arquear para trás. Os músculos vão ficar tensos e vão manter-se rígidos. A existência desse tipo de postura geralmente significa que houve danos graves no cérebro, tá? Isso aqui o paciente, ele tá inconsciente, tá, gente? Aí quando você vai, encosta, né? Às vezes só encosta na pele, ele já faz esse movimento estranho de descerebração que a gente fala. A postura de decorticação é quando a pessoa apresenta rigidez, né? Com os braços dobrados, os punhos cerrados ficam para dentro, igual tá nessa imagem, e as pernas esticadas. Os braços estão dobrados para dentro, em direção ao corpo, e os punhos e os dedos estão dobrados e mantidos sobre o peito. Danos no trajeto dos nervos, no caso a postura de decorticação, é quando ocorreu danos no trajeto dos nervos entre o cérebro e a medula espinhal, tá? Aí faz essa posição aqui estranha. Aqui, igual eu falei com você sobre a escala de Glasgow, né?
você faz o somatório dos 3 indicadores que eu falei, a abertura ocular, a resposta verbal e a resposta motora, né? A menor pontuação é 3, que vai indicar a ausência de resposta do paciente a qualquer estímulo empregado, ou seja, é um coma profundo ou morte cerebral, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu dar uma pausa aqui. Olha só, gente. Vai lá. Isso. Muito bem. Isso aí é uma resposta de decorticação, tá vendo? Agora abaixa os braços dele. Estimula a dor. Agora na articulação temporomandibular. Sem mexer o pescoço. Força. Mostrando que o paciente é um reflexo medular por causa da medula cervical. Aqui também não tem. Agora flete a cabeça dele. Fletindo. Isso, muito bem. Mostrando que é na medula. Estão vendo? Bem interessante, né? Aí tem esse outro vídeo aqui, que eu vou mostrar também. Vou tirar aqui aqui, ó. Esse aqui é a posição de decorticação. E essa é a posição de descerebração. Os dois são bem graves, tá, gente? Bem graves mesmo. Teve alguma lesão ali, no caso da medula, né? Na região tronco cerebral também. Acho que ele fica só assim. É, isso mesmo. É bem isso aí. Então vamos voltar lá. Então tá. Como então, assim a gente falou das posturas, então aqui, ó, além do nível de consciência do paciente, né? A enfermeira, ela vai estar monitorando aí de forma contínua os parâmetros, como o estado respiratório, sinais oculares, os reflexos desse paciente, tá? Como diagnóstico, pode ser feito aí exames invasivos e os exames não invasivos. No caso, pode ser feita ali uma drenagem como invasivo, dependendo se estiver tendo uma hemorragia, no caso, se tiver que abrir, ver, né, o tipo de hemorragia e tudo mais. E no caso de, se for uma hemorragia, e no caso de não invasivos, como uma tomografia ou uma ressonância magnética, tá? Aqui a gente pode observar um exemplo de um hematoma, né, que no caso deu uma hemorragia, né, nessa região aqui, encefálica, tá? Com tratamentos e cuidados de enfermagem. Bom, para esses pacientes conscientes, né? Como medida de conforto, segurança, prevenção de infecções, manutenção das funções vitais, vai se destacar, né? O que se deve fazer aí? Manter a higiene da cavidade oral e corporal ok, conservar o paciente aquecido, né? Fazer mudança de sua posição regularmente para poder prevenir as úlceras, que pode dar, né? Se a pessoa ficar na mesma posição. Prevenir as úlceras de decúbito e estase pulmonar, né? O que é muito preocupante. Deixar as grades do leito levantadas. Controlar o nível de ruído no ambiente, que é muito importante, né, gente? Porque o último órgão a perder o sentido são os ouvidos, né? Então, manter o nível controlado de ruído, manter as vias aéreas desobstruídas, né? Sempre aspirando as secreções da orofaringite e as secreções traqueais, fornecer oxigênio na dosagem em vias prescritas, monitorar os sinais vitais, pressão arterial, temperatura do corpo, respiração, né? Ver a oxigenação do paciente, como está. Manter uma via venosa permeável para facilitar o acesso de medicamentos rotineiros de urgência, monitorar o fluxo urinário e eliminação de fezes, né? Sempre estar avaliando a coloração da urina e as fezes, como que elas estão.
para saber se tem alguma alteração renal, se está tendo muito sangue, se tem sangue na urina, você já começa a pensar que está preocupante, né, a função renal, e está vendo a questão de retenção de fezes. Conservar os olhos umidificados para poder prevenir a escara da córnea, né, nos olhos. Umidificar a mucosa oral para não ter fissuras ou lesões. Manter a sonda nasogástrica desobstruída para evitar vômitos e aspirações de conteúdo gástrico. Manter o suporte nutricional e hidratação adequado para o paciente. Realizar os movimentos passivos, no caso, né? Para prevenir trombos, né? Formar trombos, então faz ali contraturas de dos músculos, né? E que no caso, essas contraturas musculares, o músculo ele vai contrair de maneira incorreta e não volta ao seu estado normal de relaxamento e de queda dos pés e mãos, né? Então, aí tem que fazer movimentos bem passivos, de acordo, no caso, com o fisioterapeuta mesmo. Manter conversação, que é sempre importante, né? Que ainda acaba que, mesmo que o paciente não entenda, você tem que estar ali comunicando, né? Dialogando com esse paciente. Acompanhar e apanhar os familiares nas visitas também, tá? E aqui é isso, né? Vou terminar nessa parte. Na aula que vem eu passo para vocês sobre as outras patologias, tá bom? Espero que tenham gostado da aula, que não tenha ficado muito confuso. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar. E eu vou passar a atividade para vocês mais para frente, tá bom? Um grande abraço aí para vocês, gente. Até mais.